Olá, guerreiros, eu sou Ed Almeida e esse é o canal Vamos Falar de Segurança. Hoje eu vou trazer para vocês um tema um pouco polêmico, tanto que eu vou dividir esse vídeo em 4 vídeos distintos, para que você entenda desde o início até a atualidade, até o modo contemporâneo do crime chamado sequestro. Legislações surgiram, motivações econômicas, políticas, sociais, até chegarmos hoje ao sequestro relâmpago, à saída bancária. Mas eu quero trazer para você um fluxograma desse crime e para que você entenda desde o início, desde as penalidades, conceitos, até chegar aos dias de hoje, até as redes sociais, que vai ser o nosso último vídeo. Então eu convido você a fazer essa viagem comigo para falarmos sobre sequestro. Sem mais delongas, roda a vinheta. O crime de sequestro no Brasil tem as suas particularidades, como há em qualquer lugar do mundo, em qualquer outro país. Mas essa ideia de sequestro, existem variáveis que você tem que entender. Porque no Brasil a legislação é antiga e complexa. Apesar da sociedade ter batido nessa tecla tentando evoluir e tentando que cada vez mais sejam inibidos os crimes hediondos no Brasil, o sequestro é um deles, a legislação ainda capenga por muitos e muitos paradigmas que a sociedade tem, a justiça e a política brasileira também. Mas o nosso caso aqui não é discutir política, nem é discutir justiça, é a gente conceituar o crime para que você entenda de uma vez por todas como é que funciona essa questão de sequestro no Brasil. A primeira coisa é que as pessoas confundem. Existem vários crimes que são sinônimos, são similares, mas com penas diferentes na legislação do nosso Código Penal brasileiro. Primeiro, há uma diferenciação entre sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. São 3 crimes diferentes e cada um deles tem uma penalidade diferente. Existe uma diferença entre sequestro, cárcere privado e extorsão. Quando falamos em sequestro, estamos falando simplesmente em tirar a liberdade da pessoa de ir e vir. Quando dissemos que estamos com uma pessoa sequestrada, ela está em um ambiente, pode ser um ambiente de um espaço físico maior ou menor, mas ela não está ali acorrentada, presa em uma clausura fechada, em um ambiente fechado. Sequestro, a pessoa está simplesmente com a sua liberdade tolhida, a liberdade de ir e vir. Cárcere privado é diferente. No cárcere privado, a pessoa está fechada em um recinto, onde ela tem pouco espaço físico e ela está ali numa clausura, ela está presa. Então a pessoa está sendo mantida em cárcere privado. Tanto um como o outro estão previstos no Código Penal brasileiro, no artigo 148. E a pena para esse crime é de 1 a 3 anos de prisão inicialmente, podendo ser agravada de 2 a 5 anos se esse sequestro ou cárcere privado for realizado onde a vítima pode ser um ascendente ou descendente. Quando eu falo em ascendente e descendente, eu falo de filho, pai, ali está na sua ascendência ou sua descendência. Ele pode ser agravado de 2 a 5 anos. Se a pessoa for um maior de 60 anos de idade, pode ser agravado também. E se a pessoa for menor de 18 anos de idade. Então a pena ali já varia de 2 a 5 anos. Já a extorsão está prevista no artigo 158 do Código Penal brasileiro e tem uma pena de 4 a 10 anos. Mas o que é essa extorsão? É, através de grave ameaça, obrigar alguém a fazer algo para obter uma vantagem financeira. Então, a pena já varia aí de 4 a 10 anos. E chegamos ao crime mais grave, a extorsão mediante sequestro. Mas o que caracteriza a extorsão mediante sequestro? É uma combinação de crimes. Ao mesmo tempo que está havendo uma extorsão, está havendo também um sequestro. E a gravidade que leva a uma pena maior é você sequestrar alguém com a finalidade de obter qualquer tipo de vantagem, seja ela financeira ou não. Então eu sequestrei alguém e impus como condição um preço de resgate. Esse é a grande característica desse crime. Você exige um preço de resgate para que aquela pessoa seja libertada. Já o artigo 159, que está previsto no Código Penal brasileiro, traz a pena de 8 a 15 anos para o crime de extorsão mediante sequestro. Mas essa pena pode ser agravada se houver várias situações ali que foram efetivadas durante esse crime. Por exemplo, se o sequestro durou mais de 24 horas, se a vítima tiver maior de 60 anos, tiver menor de 18 anos, se for cometido por uma quadrilha, um bando,
a pena já varia de 12 a 20 anos. Se houver uma lesão corporal grave, a pena já varia de 16 a 24 anos. E se houver como resultado a morte, a pena pode variar de 20 a 40 anos. Então, todas essas penas dependem do cenário do crime ocorrido e suas variáveis. Mas existe também no Brasil a progressão de crime. Mas na frente, no vídeo 2, a gente vai falar um pouco sobre isso, mais detalhadamente. Mas o sequestro, ele tem um tempo de durabilidade, tem uma consequência para a vítima. Uma pesquisa da Control Risk aponta que 53% das vítimas de sequestro são liberadas após pagamento de resgate. Já 30% das vítimas são resgatadas mediante uma atividade policial. Há um sucesso ali na operação, onde 30% dessas vítimas são resgatadas. 12%, infelizmente, perdem a vida e apenas 5% conseguem escapar dessa situação de extorsão mediante sequestro. 5% ainda é um percentual grande, levando em consideração o risco que a pessoa corre. E mais na frente a gente vai dar algumas dicas sobre isso, para que a sua vida não seja ameaçada enquanto você está sendo extorquido ali mediante sequestro, enquanto você está sequestrado. Quanto ao tempo de duração desse sequestro, essa pesquisa aponta ainda que em 73% dos casos, o sequestro dura 7 dias. E em 12% dos casos, o sequestro varia entre 7 e 14 dias. E em 7% dos casos, de 15 a 28 dias, e mais de 28 dias, apenas 8% desses casos. Esses sequestros de 28 dias geralmente causam um risco maior para o sequestrado e também uma mobilidade social, uma comoção, o empenho das forças policiais se tornam bem mais complexos e há negociações mais expressivas para a liberação do sequestrado. Quando um criminoso pensa em cometer um sequestro ou qualquer outro tipo de crime, existem as fases do planejamento e o pensamento crítico dele para armar a estratégia. A primeira coisa que ele pensa, qual a probabilidade de ser pego? A segunda, qual a intensidade da pena que eu vou ter caso eu seja pego? Quais os benefícios que eu vou ter caso eu obtenha sucesso e quanto isso vai custar para mim? Socialmente, financeiramente e psicologicamente. E essa equação na cabeça do criminoso, ela ecoa antes dele planejar um sequestro. E é infantilidade nossa pensar que o bandido não tem esse planejamento estratégico. Funciona como um verdadeiro empreendimento, aquela empreitada de um sequestro para ele. Ali se torna um negócio. A pessoa vítima se torna um material apenas para que ele obtenha o resultado final, que é um resultado financeiro, social, político, econômico, seja ele qual for. E Gary Beck, em 1968, por exemplo, apresentou uma equação do crime, onde ele faz apontamentos bem interessantes sobre o pensamento do criminoso, a sociedade e a punibilidade desses crimes. Essas variáveis estão inseridas nesse contexto. E para explicar essa equação, eu preparei um pequeno vídeo para você. Apesar dele ser um economista, um matemático de carreira, ele se preocupou em estudar o crime e trazer para você essa equação para que a sociedade reflita sobre esse tipo de crime, a balança de crime, punibilidade e o que a sociedade vê e o que o criminoso principalmente vê. Para o cometimento de um crime, todo bandido tem uma estratégia ou um planejamento, seja ela em tempo recorde ou em tempo extremamente planejado e mais minucioso. Para todo crime cometido, existe um benefício e existe um custo. Não há regra simples, o bandido pensa: se os meus benefícios forem maior do que o meu custo, eu vou me sentir motivado a cometer esse crime. Quando falamos em benefício que ele pode obter com o crime, estamos falando de resultados financeiros, da obtenção de objetos de valores, da obtenção de desejos, do alcance de desejos, sejam eles sexuais, sociais, políticos ou de qualquer monta. Então ele estuda que benefício eu terei cometendo esse crime. Já se o custo para cometer esse crime for maior do que os benefícios, o criminoso se sente desmotivado a realizar a sua estratégia. Quando falamos em custo, falamos em investimento financeiro, ou seja, eu vou precisar de dinheiro para cometer esse crime, vou precisar comprar arma, subornar alguém, investir tempo e planejamento para que a empreitada obtenha sucesso. Esses são os meus custos. Então o bandido pensa nessa fórmula. Mais brilhantemente, Gary Becker colocou no meio dessa equação mais uma variável: a pena. Então o bandido ele avalia
quais os benefícios eu terei, qual a pena que será aplicada a mim se a minha empreitada der errado e qual o custo que eu vou ter para realizar o meu crime. Logicamente, se a pena for maior do que os benefícios que eu terei e ela realmente puder ser concretizada, eu estou menos incentivado a cometer esse crime. Porém, no Brasil caminhamos de forma diferente. Geralmente, os benefícios obtidos com o crime são maiores do que a pena e do que o custo que ele terá para cometer esse crime. Se a pena é menor do que os benefícios, eu, logicamente, estou incentivado a cometer esse crime. Então, passamos por um processo de incentivo no Brasil para se cometer crimes. Tanto que uma empreitada para o crime no Brasil tem 95% de chance de dar certo. Por quê? No Brasil, apenas de 5 a 8% dos crimes são elucidados. Estamos falando dos crimes que foram notificados e foram investigados. Sem contar que no Brasil há uma subnotificação. Sabemos que há vários crimes que não são aí registrados em boletim de ocorrência policial para que haja uma investigação e chegue a um resultado final. Em países desenvolvidos, nós temos uma taxa de elucidação de crimes de 65 a 80%. É uma diferença gritante quando comparamos o desenvolvimento em outros países, comparando aqui com o nosso país. Então o bandido pensa: qual a probabilidade de punição que eu terei ao cometer esse crime? E qual a probabilidade de ser preso se eu cometer esse crime? Assim como qual a real probabilidade de eu ficar preso durante muito tempo se eu cometer esse crime? Então fica a equação na nossa cabeça e a pergunta que não quer se calar: o crime no Brasil compensa? E esse tipo de crime, nos anos 80, nos anos 70, eram mais comuns de acontecer. Mas com o endurecimento das penas, houve uma quebra nesse paradigma e os crimes começaram a cair, nos seus índices. Porque em 1990, por exemplo, foi lançada a Lei 8.072, que enquadrou o sequestro dentro dos crimes hediondos no Brasil. E o que seria esse crime hediondo? É um crime que causa repulsa à sociedade. É um crime inafiançável. É um crime que é insuscetível de graça, indulto ou anistia. É um crime que não pode ter fiança e a liberdade provisória não pode ser efetuada. Mas como tudo no Brasil tem questionamentos e intervenções, parte da sociedade e da justiça entendeu que o criminoso já cumpria a pena inicialmente em regime fechado e perdeu o direito à progressão de pena, não seria constitucional. No início da lei, o criminoso teria que prestar a sua pena, de cumprir a sua pena já em regime fechado, e não teria direito de forma nenhuma à progressão de pena. E diante dessas discussões, em 2007, veio a Lei 11.464, junto com o pacote anticrime, que houve um entendimento diferente para dar o direito ao criminoso de sequestro à progressão de pena. No crime comum, o criminoso, tendo um terço da pena cumprida e outros requisitos, ele pode ter direito já à progressão de pena. Já no crime sequestro, extorsão mediante sequestro, que é um crime hediondo, ele tem que cumprir pelo menos 2/5 da pena, se ele for um réu primário, e se ele for um reincidente, 3/5 da pena. E esse é o cenário do nosso primeiro vídeo, onde você passou a entender o conceito do sequestro e as penalidades previstas no Brasil e algumas controvérsias, alguns detalhes que você passou a saber a partir de hoje. No segundo vídeo, falaremos sobre as características do sequestro, as vítimas que são escolhidas, alguns históricos de sequestro no Brasil, e você vai entender muito mais sobre isso. E temos ainda o terceiro e quarto vídeo, até chegarmos na saída bancária, no movimento das redes sociais, e tudo isso você vai entender, porque o canal Vamos Falar de Segurança procura que você desenvolva, como profissional da área de segurança privada, todo tipo de assunto. E esse é um assunto que você, profissional, tem que saber também, dentro do seu segmento, dentro da sua atividade. Todos nós aqui evoluímos juntos. Eu aprendo com vocês, e sempre vocês aprendem comigo também. Então é uma troca de experiências. Agradeço a vocês e até o próximo vídeo. Então, vamos falar de segurança?